Olá, pessoal. Esse aqui é o quadro Por Onde Andam. É mais uma coluna do Jornal da Licença, que é um projeto filiado ao Programa da Licença. Nesse quadro, nós convidamos ex-alunos da graduação da UF para falar um pouco da experiência profissional e acadêmica que eles estão tendo, né, após a graduação. Bom, e hoje eu estou com o prazer aqui de ter um grande amigo meu da época da graduação, que é o Bruno Cardoso. O Bruno ele é formado em licenciatura em matemática pela UF e atualmente ele é mestrando do programa de ensino de matemática da UFRJ. Então, boa noite, Bruno. É um prazer ter você com a gente. A gente te chama pelo nome oficial ou te chama pelo... Eu tenho que chamar de Danilo aqui nesse Pode, vídeo? você que escolhe, você que manda. Pô, então vou ter que te chamar de Zico, sinto muito. Obrigado, querido. Não, aliás, é só um breve causa de UF, eu nunca esqueço de um dia que eu entrei no da licença, eu perguntei se o Zico estava ali. Não, se o Zico estava ali e algumas pessoas, não, quem é Zico? Essa galera que vai chegando depois. A gente vai ficando mais velho lá dentro e vai passando do ponto um pouco, né? O pessoal os apelidos vão se perdendo. Cara, então, antes da gente conversar, eu acho que tem um tema que é um pouco incontornável, né, para o tempo que a gente está vivendo e que a gente precisa falar nele, que é essa coisa da pandemia, né? Então, assim, o Bruno é professor, né? Ele atua tanto nos anos finais do ensino fundamental quanto no ensino médio. Então, eu queria ouvir, assim, para você, como é que está sendo passar por isso, né? Quais são, assim, as dificuldades? O que você descobriu de novo sobre a sua prática nesse tempo que você está dando aula? Imagino que você esteja, né, trabalhando à distância, como nós Sim, sim. estamos. Então, como é que está sendo para você aí? Cara, então, para mim está sendo bem ruim do ponto de vista social e do ponto de vista acadêmico também, né? A gente que escolhe ser professor para estar com o aluno, para participar de um processo educativo que não é simplesmente ensinar matemática, né? Então, até pela minha personalidade, pelo meu jeito assim de ser, né, estar longe da escola, do espaço escolar e dos alunos é uma dor, primeiro, muito grande. Né? Do ponto de vista prático, né, é bom dizer que, antes de mais nada, né, tenho o privilégio de estar trabalhando numa escola que, mal ou bem, né, com todas as dificuldades, os alunos têm a estrutura, né, de ter um computador em casa, de ter uma rede de internet razoavelmente boa. Né? Então, eu falo de um ponto de vista de um professor privilegiado de estar de trabalhar em escolas que me permitem continuar, de algum jeito, ainda exercendo a docência, né? Dando aula. Mas é muito complicado, porque a gente sabe que se para a gente, às vezes, é muito difícil. Você tem a experiência também de ser aluno, a gente é aluno, né? Você falou que sou aluno de mestrado, você também. Então, se para a gente, do alto dos nossos quase 30 anos, né, Zicão? Para a gente já é difícil nos concentrar assistindo uma aula online. Você imagina o aluno, né? Um aluno de 12, 13, até um moleque de 15, 16 no ensino médio. É muito difícil, né? Então, a gente tem que se reinventar, né? Se redescobrir, se perceber um pouco YouTube, se perceber um pouco, sei lá, tem que se virar de algum jeito, de maneira que a aula fique minimamente motivante para o camarada, sendo bem honesto, não dormir e estar ali, pelo menos, tentando aprender alguma coisa. Então, se reinventar, é um processo de se reinventar o tempo inteiro. É uma parada que a gente não estava acostumado, né? Nós somos pessoas que crescemos nesse ambiente virtual, mas nós não fomos preparados para ser professor dentro do nosso quarto, né? Dentro da nossa casa, né? Com um computador, tendo que preparar PowerPoint e tendo que não ter um quadro e não ter uma ferramenta que a gente pudesse usar lúdica ou... Enfim, é muito difícil, é muito difícil. Tem sido tempos bem complexos e, assim, me preocupa muito, né? Insisto, não do ponto de vista, está aprendendo matemática ou não está. Claro que isso é muito importante, mas que tipo de aluno a gente vai receber depois desse turbilhão? É um aluno diferente, né? E aí, mais uma rodada de se reinventar e se readaptar e de aprender, né? Então, tem que sempre estar buscando aprender. É difícil, mas estamos levando da maneira que dá, né?
Pois é, eu acho que assim, são dificuldades de ordem social, de ordem técnica, de ordem epistemológica. Eu acho que é uma oportunidade para a gente refletir, né? E para os formadores de professores refletirem, né, exatamente do que a gente está buscando da educação básica e da escola, né? Uhum. Bom, daria muito mais pano para manga, mas vamos avançar aqui na nossa conversa. Por falar em formação, tô vendo aí que você está com a camisa do LEG, né? O Laboratório de Ensino de Geometria da UF, para quem não conhece, foi fundado pela professora aposentada da UF, que é a professora Ana Calef. Tem uma coisa que o professor Matias sempre fala, o Matias ele é coordenador aqui desse projeto, né, do Jornal da Licença, que o currículo, né, ele vai muito além da grade curricular, né? Então, o currículo, na verdade, seria o percurso que o aluno percorre durante a sua formação, que, logicamente, as disciplinas estão nisso daí, só que tem coisas que estão além, né? Então, é muito importante, quando o aluno de licenciatura, pelo menos eu acho, quando o aluno ele tem a oportunidade assim, de desfrutar de coisas além da sala de aula. E você teve, né? Você teve ali no LEG, muito tempo com a Ana, né? E você também foi bolsista de iniciação científica, né? Então, você teve tanto no viés da educação matemática, quanto no viés da pesquisa em matemática. Eu queria perguntar para você, queria que você falasse um pouco para a gente, como que esses dois pontos assim agregaram para você como profissional? Quais são suas lembranças assim? Se você recomenda para a galera que está ouvindo a gente? Não, então, eu recomendo demais tudo que vocês puderem aproveitar. A minha única chateação foi não ter tido a oportunidade de ser bolsista do PIBID. De resto, acho que de tudo eu fiz um pouco ali. Fui monitor. Na verdade, a iniciação científica surgiu, na verdade, quando eu fiz o concurso de monitoria para cálculo 2B. Né? Fiz o curso de monitoria, virei monitor, fui monitor durante um ano. E aí, lá na UF, embora não seja exatamente uma orientação, você tem um professor que é meio que o cara que cuida de você, assim, meio que te ajuda ali nesse processo de ser Uma monitor, espécie de tira suas tutor, dúvidas. né? Que te acompanha ali. E o camarada que me acompanhou era o Pablo Guarino, do GMA da UF, deve estar lá ainda, né? E ele me recomendou, falou assim, cara, por que depois da monitoria você não faz uma iniciação científica e tal? Deve ter algum... Eu já tenho aluno, então, mas você deve ter algum professor e tal. Aquilo quis que eu fizesse também um verão lá no IMPA e tudo mais, acabou que eu não tive oportunidade de ir. Mas eu fui convidado no semestre seguinte para começar uma iniciação científica, inicialmente sem bolsa, né? Por mero prazer de estudar. E logo depois, por milagre dos céus, a gente conseguiu uma bolsa da FAPERJ. Então, eu fiquei 2 anos como bolsista aliás, como aluno de iniciação científica, 1 ano sem bolsa e 1 ano com bolsa. E, cara, para mim foi uma experiência muito incrível. Apesar de eu sempre ter essa vontade, o meu olhar sempre foi para a sala de aula, eu entrei na faculdade de matemática, né, querendo ser professor de matemática, para a surpresa de alguns naquele primeiro dia de UF, lá em 2011. Mas como assim? Vai pular para engenharia? Não, eu entrei para matemática mesmo, eu quero ser professor. Sempre quis. Eu vi nessa oportunidade de fazer iniciação científica, cara, abrir uns horizontes, né? Tipo, o que é pesquisa em matemática, né? Em matemática mesmo. E, assim, foi uma experiência muito enriquecedora, mas também muito importante para eu entender também aquilo que não é a minha cara, não é a minha praia. Não é porque é ruim ou bom, é porque realmente não era a minha praia. Fiz, foi muito importante, né? Foi uma experiência muito incrível com a professora Yuri, foi muito bom mesmo. A gente fiz iniciação científica em sistemas dinâmicos. Então, assim, foi uma coisa bem legal, foi bem maneiro. Mas, realmente, a minha praia era outra. E aí, essa praia eu descobri, assim, tive clareza quando fui fazer uma disciplina terça-feira e quinta-feira à noite lá no LEG, né? Fazer aquelas disciplinas que era a tradição da professora Ana Calef dar, né? Que era Laboratório de Ensino de Geometria e Educação Matemática e Geometria. E aí fui fazer a primeira matéria assim meio... essa professora aí, não sei o quê. E, cara, foi, assim, fundamental na minha vida, né? Eu nunca fui bolsista do LEG, nunca trabalhei oficialmente por LEG, mas o fato de ter realmente encontrado na professora Ana Calef uma inspiração e assim uma pessoa que me ajudou muito a entender o que é educação matemática,
E engraçado que eu fiz nesse período junto, no mesmo semestre, laboratório e aquela matéria de tendências do Vanderlei, que também é fenomenal, né? Então, assim, nesse semestre eu entendi o que era educação matemática, entendi, cara, não, realmente é isso. Foi muito bom a iniciação científica, mas é isso. Então, eu fiquei no LEG ali 2 anos e meio, embora, insisto, nunca oficialmente ligado ao LEG, né? Mas fiz as 2 disciplinas no primeiro ano, depois ainda fiquei mais um ano ali sempre, né, junto com a professora Ana Calef, com os bolsistas do LEG, ajudando no museu e coisas do gênero que aparecia. E depois até a professora Ana Calef foi minha orientadora de monografia e foi o passo fundamental para eu ter continuado estudando e ido para o mestrado, enfim. Então eu recomendo demais. E tudo que aparecer de oportunidade, façam. Mesmo que vocês achem assim, pô, será que... Eu também não era meu desejo fazer nada relacionado à matemática pura, mas apareceu a oportunidade, eu abracei. E, assim, é muito importante você tendo essa oportunidade de aproveitar o que a universidade pública te dá, cara, abraça e cai para dentro, assim. O máximo que pode acontecer é você falar, bom, não era isso e paciência. Assim, foi fundamental para minha formação ter sido monitor, ter sido bolsista de iniciação científica e ter estado no LEG também foi uma coisa fundamental para o futuro, assim, para além da faculdade. Falei demais, então foi mal. Não. Tá ótimo. Ficou bonito. Bom, eu acho que, de fato, né, o que você comentou aí, eu acho que para nós que somos professores de matemática, né, e no geral estamos associados à educação matemática como campo de pesquisa, eu acho que inclusive entender as práticas dos matemáticos eu acho que é uma coisa interessante para a gente ter, né? Para a gente pensar um pouco sobre isso. Não, com certeza, cara, com certeza. E assim, e tem aquela tese péssima de que aqueles que acabam indo para a educação matemática são aqueles que não sabem matemática. Olha, a gente ficou lá estudando, a gente fritou a cabeça dando cálculo, física, equações diferenciais, a gente pode não ser craque, mas a gente sabe matemática, né? Então a gente tem que valorizar e estar ali. Inclusive, na verdade, eu falei da professora Ana Calef, ela era uma que defendia muito que eu fizesse um mestrado em matemática, mas não tinha condição. A Ana, quem teve a oportunidade de aproveitar a presença dela na UF, aproveitou. Quem não viu, infelizmente, vai ficando à vontade. Bom, sobre essa coisa de mestrado, no que você tocou aí, né? Eu queria ouvir um pouco agora, assim, sobre a sua experiência no mestrado ou nos mestrados, né? Você começou a fazer mestrado logo que a gente formou, se eu não me engano, em 2018, né? Depois você fez uma mudança. E eu queria ouvir você, quais programas eram esses, né? Qual foi a sua experiência em cada um? O que te levou à mudança? Como é que você está aproveitando o mestrado? E assim, qual que você diria assim, que é a importância do professor de matemática fazer mestrado em educação matemática ou ensino de matemática? Cara, então, no dia que eu apresentei a monografia, o professor Vanderlei falou que ele só assinaria minha ata se eu me comprometesse a continuar estudando, né? Fazer um mestrado e tudo mais. Eu ri, que era o que dava para fazer naquele momento. E ele falou, não, só assino aqui, tem que ter um compromisso. Eu falei, não, professor, pode assinar então. E naquele ano mesmo eu fiz a seleção para o Profimate. No ano de 2017 eu fiz a seleção para o Profimate para entrar na turma de 2018. E assim, Profimate da PUC, não é? Eu fiz na PUC, Isso. O Profimate ele é muito similar assim em todas as universidades, né? Assim, o currículo é muito parecido e tudo mais, mas eu fiz na PUC. Na verdade, quando você se inscreve, você escolhe lá a universidade que você quer, mas sendo muito honesto, no fim é muito similar, ele é bem padronizado. Né? É um mestrado em rede, né? É um mestrado em rede. Sim. É um mestrado profissional e tudo mais. E aí eu entrei mais naquele negócio, tipo assim, não, eu tenho que... Vou ser muito sincero, naquele momento era do tipo assim, eu tenho que fazer porque tenho que fazer. Eu não tinha muita clareza do porquê que eu estava querendo fazer mestrado, ou do porquê que era importante, mas é de tanto ouvir, né, que era importante fazer um mestrado e tudo mais, eu fiz a seleção, passei e entrei no Profimate. Cara, aí 2 coisas muito fundamentais aconteceram no ano de 2018. Uma do ponto de vista pessoal e outra do ponto de vista acadêmico. Primeiro, do ponto de vista pessoal, é que meu pai ficou doente nesse ano. Foi até o ano que eu perdi o meu pai.
Então, isso foi uma coisa que atrapalhou muito o andamento do mestrado, porque eu, em dado momento, já não tinha mais condição de cabeça mesmo de estar ali. E o outro foi uma decepção mesmo com o formato da coisa. Assim, da mesma maneira que eu falei da iniciação científica, que eu fui lá, dei, foi bom, foi positivo, mas não era aquilo, era mais ou menos o que eu senti um pouco no Profimate também. Não é que era ruim, era ok, era bom, eu estava ali, eu tinha aulas interessantes e tudo mais, mas o coração não bateu mais forte, não me encontrei ali, até porque o Profimate, e é bom ter clareza, eu não estou fazendo aqui juízo de qualidade, eu estou falando de juízo de proposta. Né? A proposta do Profimate não é formar pesquisadores em educação matemática. Coisa que eu, inocentemente, não me preocupei na hora que me inscrevi e fiz o Profimate. Né? A função do Profimate seria... Eu vou até pedir perdão por essa palavra, que eu nem sei se ela é uma diminuição daquilo que ele é, mas é como se fosse uma especialização para. Então, assim, pega esse professor de matemática que já está ali no ensino médio, ele originalmente ele é um programa para professores de ensino médio, meio que fazer uma reciclagem e tudo mais. Uma reformação matemática, algo nesse sentido. Né? Exatamente. Então, ele não tinha um objetivo de formar um pesquisador em educação matemática. Eu sentia falta disso. A gente não lia texto, não debatia, não tinha. Então, assim, por uma falta de clareza minha, eu não tinha clareza de que isso era o Profimate. Então, quando eu entrei, não era aquilo que eu procurava. Insisto, não estou fazendo juízo de valor de se é bom ou ruim, mas não era aquilo que eu estava procurando. Foi então que eu tomei a decisão de migrar, né, fazer no próprio ano de 2018, eu ainda estava em tese com o mestrado em curso, eu tranquei o mestrado lá no Profimate e naquele mesmo ano de 2018 fiz a seleção para o PMAT. E você vê já na prova de seleção que a pegada é outra, né? Então você tem uma prova com outra cara, com outro objetivo, você tem entrevista, você tem uma prova de proficiência em língua estrangeira. Então, assim, você vê que a cara do mestrado é outra. E ali, sim, no PMAT, hoje eu me encontro feliz e realizado, né? Porque consigo, estar dando continuidade à minha formação, e que eu acho fundamental. Você fez a pergunta sobre a importância do professor fazer mestrado, vou responder isso no final, mas isso é muito importante, de estar dando continuidade à minha formação e estar conseguindo fazer pesquisa em educação matemática, né? Que eu acho que era o meu desejo desde o início, e coisa que eu não encontrei no Profimate, hoje eu encontrei no PMAT, que realmente para mim é um programa excepcional, assim, muito bacana mesmo, com professores de altíssimo nível, e estou bem feliz lá. E sobre a importância, cara, eu acho assim, vou responder uma coisa antes. É fundamental que o professor de matemática tenha clareza de que o dia que ele pega o diploma dele de licenciado, ele tenha clareza de que aquilo ali não é o fim dos estudos dele, né? Se ele achar que ali acabou os estudos dele, vai entrar na sala de aula e vai dar aula por 40 anos, esquece. Não tem a mínima condição. Então, primeiro ponto é ter clareza de que você vai ter que continuar estudando, vai ter que continuar lendo, vai ter que continuar se atualizando, buscando saber quais são as tendências em educação matemática, o que está sendo estudado por aí, feito por aí. Preferencialmente, eu acho que é bom fazer isso dentro de um programa de pós-graduação, um mestrado, né? Mas é muito importante, na verdade, antes da clareza de fazer o mestrado, é ter consciência de que, terminado a sua graduação, você precisa continuar estudando. E se você fizer isso dentro de um programa de pós-graduação, você vai ter muito mais recursos para fazer essa pesquisa, para você estar continuando estudando. Então, você vai ter um orientador, você vai ter professores ali te ajudando, você vai fazer disciplinas, você vai estar em contato com outros professores que também estão nesse mesmo desejo, você vai estar dentro de uma instituição de ensino. Então, claro que fazer essa formação continuada dentro de um programa de pós-graduação, de um mestrado, é infinitamente melhor do que você sozinho querer dar conta de estudar. Mas, independente disso, eu acho que é fundamental ter clareza de que não acaba no dia que você bota aquela beca bonitinha e pega o seu diploma. Eu agradeço pela sua fala. Eu acho que esse último bloco todo aqui foi muito esclarecedor, assim, sobre o mestrado e as opções para o mestrado, né? Então, com certeza, a galera que vai ouvir a gente aí vai ter uma clareza interessante, né? E também sobre a questão das opções, né? Eu acho que são várias, assim.
E é bom, pessoal, antes de começar, né, às vezes, principalmente o pessoal que termina muito novo, eu acho que às vezes existe uma certa ânsia assim, por sair correndo e fazer o mestrado e tal. Então, é uma coisa assim que eu ouvi do professor Vanderlei mesmo, né? Que é aquilo, né? É, 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 não perca tempo, mas não tenha pressa. Então, assim, antes de você sair, de repente, porque é lógico, né? Eu faço coro com você de que o professor tem que continuar estudando, né? Se possível. Agora, existem outras opções, né? A gente tem programas de especialização, né, em ensino e em educação matemática aqui em diferentes lugares do Rio de Janeiro, né? Então, de repente, até por uma questão assim, de maturidade, em termos de pesquisa, às vezes o professor termina a graduação e ele não tem muito claro o que ele sabe que ele quer pesquisar, mas ele não sabe muito bem o que, né? Ele ainda não provou, ele não sabe o gosto das coisas. Então, de repente, um pit stop num desses programas de especialização também é uma coisa que eu recomendo, principalmente para os professores mais jovens, né? Que vão poder aí fazer uma especialização e começar a dar aula, se já não estiverem dando aula. E aí eu acho que esse tipo de coisa ele compõe um olhar mais crítico mesmo para quando você Com começa o certeza. mestrado, né? Inclusive para sua escolha. Cara, então, eu só vou, assim, concordo 200%, acrescento ainda mais. Eu sou uma prova viva, cara. Eu entrei por entrar, e assim, foi péssimo a experiência de entrar por entrar, porque você não tem clareza daquilo que você quer e a chance de se decepcionar é imensa. Então, assim, leiam os programas, procurem saber quem são os professores, seja nos programas de especialização, seja nos programas de mestrado profissional ou acadêmico, ter clareza que existe uma certa diferença entre um e outro, não exatamente de qualidade, mas de proposta e de objetivo. Então, assim, a gente, infelizmente, não sei como é que está hoje, acho que está mudando o currículo um pouco, mas assim, né, quando eu e o Danilo, a gente saiu da faculdade, a gente tinha muito pouco contato, assim, de pouquíssimas disciplinas, em que a gente, de fato, lia, estudava o que era o campo de pesquisa em educação matemática. Então, a gente... E esse salto, cara, uma coisa que o Vitor, que era até há pouco tempo atrás o coordenador do PEMAT, lá da FRJ, ele dizia sempre isso. O salto da graduação para um mestrado ele é infinitamente mais complexo do que o salto do ensino médio para a graduação. E é mesmo, cara. Você toma um baque mesmo. Assim, é aquilo que você falou de maturidade, de ter um pouco mais de clareza daquilo que você está buscando, é importante. Eu faço coro com o que você falou também. Não, exatamente. Bom, já que a gente está falando em pesquisa, fala um pouco aí para a gente da sua pesquisa, né? Do que você está pesquisando lá no mestrado do FRJ, em ensino de Cara, matemática. então, essa resposta é difícil de dizer, mas olha só. Quando eu saí como eu te falei, eu saí da graduação, eu escrevi a minha monografia, digamos assim, com dois eixos na minha cabeça, né? Que era a teoria das representações semióticas do Duval e currículo, né? Eu li o PCN e a BNCC com muito cuidado, né? Destrinchei muito bem para fazer essa análise de livro didático, como estava associado ao currículo e se existia ali essa teoria das representações semióticas. Sempre foi um interesse muito grande meu em filosofia. Sempre gostei muito de filosofia, filosofia da matemática. Tem um quê de filosofia por trás dessa teoria, então gostava. Quando eu fui para o PEMAT, eu disse isso na entrevista. Minha pesquisa foi essa, gosto muito de filosofia, da matemática, gostaria de estudar alguma coisa sobre epistemologia. Não tem muita clareza sobre o que, mas algo nesse gênero. E aí, quando a gente é designado aos orientadores lá no PEMAT, me designaram um orientador que ele, por formação, ele faz parte da história, ele é historiador da matemática. E foi sensacional, assim, o Thiago é um cara fantástico. Só que isso mudou um pouco, assim, ampliou a minha cabeça para aquilo que eu queria pesquisar, né? Então, o fato de estar com... E eu sempre gostei muito de história, mas muito como um hobby, né? Que, na verdade, isso foi um choque meu do mestrado. Muitos estudantes de matemática dizem, a história da matemática, aí lê um livro aqui, uma historinha aqui, não sei o quê, tudo parece muito um hobby. Quando você vai fazer pesquisa em história da matemática, que é um pouco do que eu estou fazendo agora, a gente apanha um pouquinho, porque é uma pesquisa um pouco mais densa daquilo que a gente espera que seja. Então, a minha pesquisa em linhas faz de maneira muito ampla, e aí depois eu faço a redução, a gente afunila a ideia,
articular história e filosofia da matemática dentro da escola básica. Aí a gente, não pode fazer isso no mestrado de 2 anos. Então a gente tem que pegar uma lente e colocar uma lente, né, para a gente poder, através de um dos assuntos, tentar perceber se é possível fazer alguma coisa nesse sentido. O pessoal que E aí quer o fazer assunto... mestrado, ó, vai prestando atenção, porque é assim que funciona, né? É sempre a coisa da lupa, né? É sempre a coisa da Exatamente. lupa. Você leva o assunto, aí o orientador fala assim, ó, pega isso aqui, coloca num funil, e aí tem que sair um negócio assim, né? Muito específico. A gente fala assim, eu gostaria de estudar ensino de matemática. O quê? Não, eu gosto muito de geometria. O quê? Aí vai até você chegar no estudo das cônicas pelo matemático grego fulano de tal no século IV depois de Cristo no livro tal. É tipo isso que vai acabar no fim da sua pesquisa. E aí a gente começou a estudar um pouco sobre os números negativos, os números inteiros, né? A ideia era botar a lupa ali, né? Olhar a história dos números negativos, perceber os desafios conceituais que haviam na aceitação desses números negativos, que é um dado que poucas pessoas sabem, né? A última espécie de número daqueles que a gente aprende na escola que foi aceito, né, foram os números negativos. Né? Então, muito antes você pega lá os irracionais, os reais, os racionais, tudo que é positivo está tudo certo. Os gregos não tinham problema nenhum com uma raiz quadrada de 2, mas com -3, espera lá, que negócio é esse? Só que, cara, quando você vai olhar para a escola, tu bota um moleque de 11 anos para aprender número negativo. E aí? E aí muitos desafios conceituais aparecem. Tipo, ele vai aprender que menos com menos dá mais, que mais com menos, e que não sei o quê, que soma amigo do meu amigo, não sei o quê. Ele vai aprender a operar com aquilo. Mas será que o conceito está bem formado do que é um número negativo e tudo mais? E a minha ideia é de que não. Tenho a impressão de que não. Então a gente tentou olhar um pouco para a história dos números negativos, os desafios conceituais que existiam ali, para a aceitação desses números, e como a compreensão desses obstáculos epistemológicos no entendimento dos números negativos poderiam contribuir para que o professor de matemática, tendo clareza desses obstáculos e dessas dificuldades, ele pudesse articular melhor o percurso didático que ele vai propor ao seu aluno numa sala de aula. Tendo clareza, porque saber operar não é entender o processo do número, o conceito e tudo mais. Mas o interessante é que agora a pesquisa deu uma avançada e a gente está achando muito interessante não apenas olhar para o conjunto dos números negativos em si, mas o próprio conceito de número. Então, a gente está lendo alguns filósofos do século XVIII para o XIX que falam um pouquinho sobre como essa formação do conceito de número se deu na matemática moderna e contemporânea, né? Até ali o meados do século XX, como isso foi se dando e como isso influencia diretamente com a concepção de número que se tem na escola, no geral. Né? Então, em linhas gerais, é nesse pé que estamos. Né? Então, pesquisar como a gente pode articular dentro dessa lupa que a gente está falando, que é o conceito de número, e de número negativo em especial, como a gente consegue articular saberes históricos e filosóficos para a formação de professores. Né? Não é que a gente vai chegar para o moleque de 11 anos e trazer todos os debates filosóficos acontecidos no século XVIII por Gauss, Leibniz e toda a galera, muitos matemáticos que tentaram entender os números negativos, para um moleque de 12 anos no 7º ano. Não é isso. Né? É tentar articular esses saberes dentro da formação de professores, daqueles saberes que o professor deve ter para ensinar matemática, ter essa clareza de que esse processo está situado em um ambiente histórico e social muito importante e é mais ou menos esse pé, articular a história e a filosofia da matemática com o ensino de matemática. Não, muito Outra interessante. resposta longa, as meninas vão ter muito trabalho para ficar cortando. Não, pois eu acho que aqui você tem muito bem o exemplo da história da filosofia da matemática servindo a educação matemática, né? Muito interessante. De fato, né? Eu acho que assim, uma coisa que você frisou aí, eu acho que a demora que a comunidade matemática global ela teve para poder dar conta, né, vamos dizer assim, dos números negativos, é um testemunho ao que você está chamando aí de obstáculos epistemológicos dos números negativos, né? E eu acho que assim, só o fato do professor de matemática ter uma consciência de que esses obstáculos epistemológicos existem
Eu acho que ele já... só essa compreensão já é benéfica pro cara ter a consciência de que, olha, a galera demorou alguns séculos para dar conta disso. Se o garoto não der conta de terça até quinta, tudo bem. Tudo bem. Vamos ter paciência, porque isso demora mesmo. Isso. Isso demora. E aí, eu volto a uma pergunta que você fez lá atrás, do aproveitem tudo que você tiver na graduação, mas tudo mesmo. Porque a motivação para isso veio de um texto, você vai saber que eu vou citar qual é, que é a tradução de um texto do Gleiser, de 81, feito pelo professor Vanderlei e pelo professor Bruno, da UF, né? Que é a epistemologia dos números relativos, né? Que eu li na disciplina do Vanderlei. E ali, li, estudei, passou. Quando eu estava no processo de escrever o meu projeto de pesquisa, eu falei, caraca, aquele texto que eu li lá na disciplina, putz, isso aí tem muita coisa. Reli, e cara, e é outra coisa interessantíssima, você lê depois de anos, é outra parada. E eu tinha o texto que eu tinha impresso naquela época, com meus grifos e as minhas anotações, e eu falei assim, caraca, que ingênuas as observações. Hoje já tem muito mais clareza do que está sendo escrito ali. Então aproveitem tudo, cara, porque de um texto que você lê numa disciplina a uma experiência, porque a gente falou das coisas macro, né? Um PIBID, um PIBIC, um laboratório, uma monitoria, mas, cara, às vezes um texto que você leu lá numa disciplina, você discutiu numa aula, cara, às vezes vai fazer toda a diferença lá na frente. Então, o pessoal que está ouvindo aí, ó, não adianta só guardar as listas de cálculo resolvida, não. Guarda os textos também, por favor, guarda os textos também que com certeza eles têm muito a contribuir com vocês depois, tá? Eu ia pedir para o Bruno encerrar aqui para a gente com um recado para o pessoal da graduação, mas eu acho que já foram tantos recados que eu não sei, né? Eu acho que o Bruno já deixou muitas dicas assim interessantes para o pessoal. Eu acho que a gente pode encerrar com isso, né? Eu acho que o grande recado que... Estou aqui falando pelo Bruno, na verdade, mas o grande recado é aproveitem, né? E quando aproveitem além da sala de aula, né? Acho que vai muito por aí. Bom, querido, eu agradeço então, tá? A sua participação foi bem legal. Acho que foi um material bem rico. Então a gente pede pro pessoal aí que assistiu a gente, primeiro a gente agradece aí, também pede para se inscrever no canal aí, curtir o vídeo, aquelas coisas que tá vendo? O professor vira youtuber, tá vendo? O professor vira youtuber. Ativa o sininho, aparentemente, curte, comenta. Aparentemente eu virei youtuber também. Então a gente agradece o pessoal aí, tá aí. Obrigado aí, abraço. Valeu. Valeu, galera.